O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica à margem do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos, paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam, vindas da Galileia, de Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região além do Jordão. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Por quê? Porque começou a vida pública dele. Mudou. Ele mudou de cidade. Temos que lembrar o que aconteceu antes. João estava batizando no Rio Jordão e pregando: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E Jesus foi junto com ele. Ele foi receber um batismo, não de perdão dos pecados que ele não tinha, mas ele foi mergulhado, batizado no Espírito Santo. A natureza humana ficou repleto do divino Espírito Santo. E Deus Pai falou: eis o meu filho muito amado, em quem ponho todo o meu amor. Uma confirmação de Deus Pai, que é Ele. Eis o meu filho, Deus Filho, muito amado, que tem todo o meu amor e todo o meu apoio. A partir do Pentecostes de Jesus, ele mudou. Ele mudou. Começou a vida pública dele. Jesus é o Cristo. Jesus é o ungido, cheio do Espírito Santo. E logo após esta passagem do batismo, nós temos a tentação no deserto. Ele foi orar,
foi num lugar deserto para orar e ouvir a voz de Deus e receber toda a orientação de Deus. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E lá ele foi tentado pelo demônio, porque o demônio não queria a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Houve várias tentações. E principalmente a tentação era de negar a missão dele. Se és filho de Deus, lance-te abaixo, que os anjos vão pegar você. É uma tentação. E Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus é Deus conosco, homem cheio do Espírito Santo, ungido, com uma missão muito, muito importante. A partir desta passagem, quando Jesus ouviu dizer que João foi preso, ficou preso, ele retirou-se para Galileia, ele deixou Nazaré, despediu de sua mãe e diz, mãe, agora começou a minha vida pública. Ele deixou Nazaré, onde ele era o carpinteiro, e mudou para Cafarnaum, uma cidade mais importante, uma cidade onde cruzava todos os caminhos, onde tinha muita circulação de pessoas. Ele foi para Cafarnaum e ali ele encontrou os pescadores e chamou os pescadores. Jesus caminhou por toda a Galileia. Começou a pregar, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ele poderia dizer de outra maneira, o rei está próximo. O rei do universo está com vocês. E ele começou a ensinar nas sinagogas. Ele foi pregar principalmente para os judeus. E lá nas sinagogas tinha pessoas que conheciam a palavra de Deus. E além de pregar, ele curava todo tipo de doença e enfermidade. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Que é isso? Tem alguém falando com tanta inspiração e ele cura. Milagres estão acontecendo. Levaram todos os doentes que sofriam de diversas enfermidades e tormentos. Endemoniados, epiléticos, paralíticos, e Jesus os curava. A partir de Cafarnaum, parece que ele nunca mais construiu uma cadeira, uma mesa, uma porta ou uma janela. Mudou a vida dele. E ele chamou os discípulos. Multidões seguiam Jesus Cristo e ficaram admirados com a autoridade dele. Uau! Vamos pensar em cada um de nós. No ano novo, certamente nós podemos mudar. É necessário que o Divino Espírito Santo venha sobre cada um de nós. É muito necessário ter o dom de discernimento de espíritos.
E na primeira leitura, São João fala muito claramente. Olha, tem muitas coisas que não são de Deus. Não acrediteis qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. Se nós vamos começar a trabalhar para Jesus, evangelizando, vem muita tentação. Muitos falsos profetas vieram ao mundo. Esse é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. As religiões que não acreditam em Jesus Cristo, Deus, não é de Deus. Todo espírito que não professa fé em Jesus não é de Deus. O Espiritismo nega que Jesus Cristo é Deus. É uma entidade mais desenvolvida. Então, o Espiritismo e doutrinas e reencarnação não é de Deus. Todo espírito que não professa fé em Jesus Cristo, Deus, não é de Deus. É o espírito do anticristo. Ouvistes dizer que o anticristo virá? Pois bem, o demônio está realmente no mundo, mas nós somos de Deus. E por causa de Jesus Cristo nós vencemos os demônios. Pois quem está convosco é maior do que aquele que está no mundo. O demônio é muito, muito maior. E nós que somos de Deus, e nós que mudamos, podemos pedir qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos, porque fazemos a divina vontade e fazemos o que é do seu agrado. Que maravilha! Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escute-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade, o Divino Espírito Santo, nos movendo, o espírito do erro. Novo ano, mudanças. Estamos falando hoje sobre a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que refletir sobre a nossa vida pública, a nossa vida de espalhar o reino de Deus. É Deus, é Jesus reinando sobre todo o nosso ser. É Ele que age em nós quando nós realmente somos servos e servas dele, fazendo a obra dele.